Ninguém nunca imagina que vai ter um filho com uma deficiência intelectual. Mas quando a gente encontra o CAIS, a gente se sente mais segura, mais inclusa na sociedade, tanto a gente, o assistido, como a família também. O CAIS é uma instituição sem fins lucrativos que atende a pessoas com deficiência intelectual ou com quadro de autismo. É uma instituição que já tem 46 anos e a sua sede está em Contagem, Minas Gerais. Hoje atendemos a mais de 770 pessoas com deficiência por ano e trabalhamos também com a inclusão dessas pessoas. Assim, são mais de 40 empresas, mais de 40 escolas que hoje estão sendo atendidas e acompanhadas pelo CAIS. Inês Catão e Érica Parlato, a quem já endereço de antemão o nosso agradecimento pela participação conosco nessa tarde. Passo de imediato, então, a palavra para Inês Catão, cuja comunicação tem por título Que Voz para o Bebê? A Atualidade da Pulsão. A palavra é sua, Inês. Bom, dá para me ouvir, Maxander? Sim? Perfeitamente. Ok. Quanto ao meu tempo, você me ajuda a contar também, por favor. Okay. Bom, em primeiro lugar, é um prazer enorme estar aqui hoje com vocês. Queria agradecer o convite, né, feito pela equipe do CAIS, e, em particular, a minha amiga Cristina Abranches, amiga já de longa data, né, e convite esse que eu tomo como uma oportunidade para fazermos avançar o campo teórico-clínico, né, tão antigo e ainda tão novo e tão controverso como a clínica psicanalítica com bebês. Eu tive a alegria de participar do primeiro Congresso Nacional Clínica de Bebês, que resultou nessa bela revista Passagem, onde Diálogos na Clínica com Bebês, onde eu tenho a alegria de ter um artigo publicado. Convido todos vocês a conhecerem a revista. Obrigada pelo presente à equipe do CAIS. É um grande prazer retomar, ainda que online, esses diálogos. A clínica com bebês tem 100 anos de existência, mas continua a ser um ponto polêmico entre os psicanalistas. A maioria dos psicanalistas tende a considerar os tempos iniciais da fundação da vida psíquica como um tempo mítico, sobre o qual caberia apenas, aspas, recolher os efeitos na praxis com adultos. A direção da cura padrão visa um trabalho de escuta do infantil já constituído no adulto. São as construções em análise, título de um artigo do Freud de 1937. As construções em análise são essas, são aquelas que se pode fazer no a posteriori do infantil, né, do adulto. O adulto em análise tem a oportunidade de reeditar a versão da sua própria história que o aprisiona em favor de uma versão que o liberte. Há 100 anos, Melanie Klein apostou ser possível também a psicanálise com crianças, tomando como equivalente da associação livre o seu brincar e ajudando, assim, a inaugurar uma praxis com manejo próprio, particular, já que a coloca num grupo de trabalho, que é o trabalho psicanalítico com a criança. O brincar é o dizer da criança, seu modo de enunciação. A criança brinca no faz de conta de antecipar o futuro.
Um futuro que, na melhor das hipóteses, é tecido a partir de uma aposta feita por seus pais. O tempo da infância é marcado pela construção do infantil na criança e seus impasses. Assim, a clínica psicanalítica no tempo da infância implica o manejo do modo como a criança lida com o seu descompasso em relação ao tempo. A Julieta chamou de destempo, de um jeito muito bonito. Então, ela é, a criança, no presente, promessa de uma realização futura, de um futuro que ainda não veio. O tempo da infância é um tempo de espera, do que se espera da criança, né? E hoje, ainda há pouco, a Ângela falava da clínica com bebês, o bebê como aquele que ainda não fala e irá falar, né? Isso tem em comum essas duas clínicas, eu estou separando. Então, o tempo da infância é um tempo de espera do que se espera da criança. Tempo de espera, será que é mesmo um tempo de espera? O que a criança não sabe e precisa saber é que ela participa da construção desse tempo futuro. Agora, quanto menor a criança, maior o desafio de escutá-la, né? Ele exige, né, um pressuposto, o de que a criança, como o bebê, ambos falam. Bom, aí é preciso dizer o que entendemos aqui nesse contexto como linguagem e fala. A linguagem é o campo no qual todos os seres falantes estão. Sobreviveu, está no campo da linguagem, ainda que ele não esteja constituído como tal, né? É um dos paradoxos com os quais a gente lida nesse campo que a gente está trabalhando hoje, né? Então, a linguagem é o campo no qual todos os seres falantes estão, cada um a seu modo. A fala é uma função que não nasce pronta e que não surge por treinamento. Para falar, né, para uma criança falar, são exigidas 3 condições para que essa fala possa ser exercida. Uma área cerebral de fala íntegra, um aparelho fonador íntegro e a organização psíquica instalada, né? Tudo isso em um trançamento sutil, porque, como lembrou hoje a Julieta, de manhã não se trata de um corpo onde vem se implantar depois, né, uma coisa luxuosa, a que a gente chamaria psiquismo, senão que é um trançamento conjunto. A queixa mais frequente dos pais que nos trazem suas crianças é atraso de fala. É como se a fala de uma criança fosse uma espécie de mágica. Um dia ela acorda e fala. Aliás, na prática é um pouco assim, vou acelerar um pouquinho, que eu estou achando que o tempo pode não dar. Então, na prática é um pouco assim, com todas as aquisições de um bebê. Um dia, ele nos surpreende andando, ficando de pé, ensaiando as primeiras palavras. O trabalho que é feito é silencioso, ninguém vê. Só quando ele não acontece é que faz barulho. Quando afirmamos que o bebê fala, como a gente faz aqui nesse congresso, é uma aposta, né? Uma aposta necessária para que ele fale. Na clínica psicanalítica com crianças muito pequenas e bebês, primeiríssima infância, 0 a 3 anos, o desafio é enorme. É escutar a organização psíquica no momento mesmo em que ela está se dando. Ou, em termos pulsionais, escutar a montagem dos circuitos pulsionais que estão em construção. Não é como dissecar a anatomia de um organismo morto. É acompanhar a montagem do corpo do vivo em um corpo-linguagem que vai se pôr de pé contra a ação da gravidade, sustentar a verticalidade como se fosse natural e com leveza dançar. O que organiza o corpo do humano é a pulsão. Essa é a beleza e também o maior desafio, tanto na clínica com bebês, quanto na teoria que sustenta essa clínica, onde alguns conceitos sofrem uma certa forçagem.
Por exemplo, quando falamos de sujeito na psicanálise, estamos nos referindo ao sujeito do inconsciente. As competências do bebê, que as pesquisas confirmam cada vez mais, nos apontam um bebê ativo, desejante do contato com o outro. Por isso, afirmamos a existência de um sujeito onde, a rigor, ele ainda não está. O psicanalista se vale, também na clínica com bebês, do desejo do analista. Ele, o psicanalista, é o sujeito suposto saber que há sujeito no bebê. A escuta na clínica com bebês, como já foi dito aqui hoje, é também leitura. Escuta da mãe e leitura do bebê. Leitura do saber insabido do bebê. Né? Pois, como também vem sendo dito, né, o bebê fala com seu corpo. Ele fala com movimentos sutis, sincronizados à fala materna desde intraútero. Fala com o balé das mãos com que rege a interação com o outro. Fala com a busca ativa do contato de olhar com o outro cuidador. Fala com o modo como posiciona a língua na boca em resposta ao manhês que lhe é dirigido, demonstrando intenção, aspas, de comunicação oral, mesmo se ainda não está aparelhado para tal. O bebê fala com o modo como se aconchega ao colo. O colo é uma co-construção da mãe e do bebê, na proposta do nosso colega Hervé Bentatá, que está propondo a pulsão de aconchego. O bebê fala com seus diferentes tipos de choro, diferenciados em resposta à demanda da mãe. E fala com suas vocalizações, balbucios e com seu silêncio. Mas o bebê também articula o seu dizer de sujeito em constituição nos sintomas pediátricos que apresenta: distúrbios gastrointestinais, do sono, motores, de pele, etc. Os pediatras experimentados sabem que os sintomas que tratam não cedem apenas com prescrições medicamentosas. Por isso, eles são, no meio médico, nossos melhores interlocutores. Mesmo em bebês sindrômicos, com anomalias genéticas ou congênitas, ou naqueles que apresentam paralisia cerebral, por exemplo, o sujeito sempre escapa. Ele encontra um modo de se fazer presente. E é com seu corpo que o bebê nos convoca. É com o corpo que ele faz a mostração daquilo que ainda não tem condições de estrutura para dizer com palavras. Sua leitura requer dos psicanalistas, que também recebemos bebês, rigor teórico e ousadia, para, sem deixar os princípios fundadores da psicanálise, fazer trabalhar suas noções em favor da sustentação de uma direção de trabalho com os que se inauguram na vida e forjar o manejo de intervenções oportunas, como nós estamos preferindo chamar, quando há impasses. Bom, disso deu provas aqui, né, a Ângela Vocaro, ainda há pouco, com a sua belíssima contribuição. Não há constituição do sujeito que seja assintomática, mas há sintomas que atrapalham ou mesmo impedem a constituição subjetiva, que impedem até mesmo a vida. Trabalhar com o tempo da primeiríssima infância, os 0 a 3 anos, e sustentar uma clínica psicanalítica com bebês é, no entanto, trabalhar no fio da navalha. Por um lado, não deixar de perceber o sofrimento psíquico quando ele existe. Por outro, não se deixar levar pela pressa de concluir quando se trata de fechar um diagnóstico que sela um destino, o que é tão mais grave quanto menor é a criança. E aí eu convido os que não conhecem ainda a conhecerem esse livro que nós organizamos para a editora Ágalma, que nasceu no ano passado, em março, está fazendo um ano de nascimento, portanto, ainda é um bebê da pandemia, já oferecido aí disponível para vocês. A função do analista é escutar o sofrimento do sujeito, colocar novas questões e não respostas.
Aí cito Lacan, no Seminário 10, é certo, quando ele diz, é certo que nossa justificação, como nosso desejo, é de melhorar a posição do sujeito. Essa é a nossa função, melhorar a posição do sujeito. Nada além disso. E não é pouco. Mas de que ferramentas dispomos para isso na clínica psicanalítica com bebês? De 2 equipamentos sofisticados, e aí eu estou tomando emprestado de um texto do Marcelo Veras, nesse livro que a gente organizou, Mal-Estar. Então, de 2 equipamentos sofisticados, as orelhas e o olhar, guiados por uma noção proposta por Freud em 1915, a pulsão. E aí eu faço um outro convite a vocês, para quem não conhece, que é o de conhecer esse meu livro, né, O Bebê Nasce pela Boca, editado pela editora Instituto Langage, e que explica em detalhe, né, o que a gente não vai ter tempo de detalhar aqui hoje sobre a voz. E sobre a pulsão de modo geral. A pulsão, ela é, abre aspas para o Freud, em Pulsões e Destinos da Pulsão, em 1915, uma medida da exigência de trabalho que é imposta à mente em consequência de sua ligação com o corporal. Essa é a definição clássica do Freud. Lacan juntou outras, né? O eco no corpo, do fato de que há um dizer, acho linda essa citação do Lacan, que a gente não vai ter espaço, tempo para explorar aqui, né? Mas que a gente vem trabalhando há vários anos. A pulsão é uma montagem organizada em um circuito em 3 tempos, que inclui o vínculo com o outro. Aqui, o outro grafado com minúscula, que é o próximo assegurador, o outro em carne e osso, que é agente do outro com maiúsculo, o campo da linguagem, o campo da alteridade. Então, a pulsão é essa montagem. Essa montagem, ela não está dada à partida, ela vai se constituindo. A sexualidade humana é pulsional. Isso é o que Freud, né, fundou, nos ensinou. E obedece a uma força constante da libido. A marca, né, dos 4 elementos da pulsão, a marca principal é a força, né? Constantkraft, né? Drang, a força, sempre exigindo satisfação que ela vai obter temporariamente no seu, né, circuito em torno de um objeto que é indiferente, como dizia o Freud. A especificidade do humano implica precisamente que o funcional seja subvertido de modo constante pelo pulsional. Então, quando a gente fala, será que essa criança está me brincando de modo funcional? Vamos trabalhar com ela para que ela brinque de modo funcional. A gente está, né, diminuindo, não é, a possibilidade que ela tem, não é, num certo sentido, que é aquela que a pulsão, quando funciona, lhe dá, que é específica do humano, né? Que implica que o funcional seja subvertido pela pulsão, pelo pulsional, né? O funcionamento da função de um órgão do corpo se constitui, desde o bebê, por essa subversão da pulsão. Nenhum bebê se assemelha com o joelho, né? Às vezes o pessoal diz isso, nasceu, né? Parece com alguém, com quem? É um joelho, né? Parece com um joelho. Nenhum bebê se assemelha com um joelho. E aí eu me lembro de uma música antiga, né? Que dizia assim, parece com o papai, com a mamãe também. Parece com a vovó, não parece com ninguém. Ele é ele só, sua majestade o neném. Exatamente. O nosso trabalho nessa clínica é buscar a marca singular de cada bebê. Como? Como vamos fazer isso? Bom, né? Isso é a busca, né, teórica desse campo, e que vários autores estão fazendo. Né? Hoje, né, a Ângela acabou de propor a leitura das errâncias, não é, dos movimentos do bebê como as errâncias que o Deligny propõe,
né, para trabalhar com os autistas. Belíssima proposta, muito já desdobrada por ela, mas não é a única, há outras, né? Mas todas na clínica psicanalítica com o bebê, né, em torno da questão da pesquisa, de pesquisar, não é, o objeto pulsional que o bebê privilegia, o registro da pulsão que ele privilegia. Será que existe algum entre os registros pulsionais, dos clássicos aos menos clássicos? Pulsão oral, cujo objeto é o seio, já foi falado pela Cristina Branches hoje de manhã. Pulsão anal, cujo objeto são as fezes. Pulsão escópica, né, cujo objeto é o olhar. Pulsão invocante, cujo objeto é a voz. E ainda outras propostas de registros pulsionais, de outros registros pulsionais que, no meu entendimento, não são novas pulsões, são outros registros da pulsão que vêm sendo propostos por outros autores, psicanalistas, lacanianos, né, do nosso campo contemporâneo, como a pulsão motora, a pulsão tátil, a pulsão de aconchego. Então, será que o bebê privilegia algum objeto pulsional, né? De qual registro da pulsão? Aquele bebê em particular que você está atendendo, né? E qual dos 3 tempos da pulsão ele privilegia? O primeiro tempo, ativo, o segundo tempo, autoerótico, ou o terceiro tempo, passivo, de uma passividade ativa, esse terceiro tempo, cujo fechamento no circuito pulsional, fechamento temporário, é claro, né? Nós, como psicanalistas, valorizamos tanto, né? Essa proposta, ela é uma proposta que possibilita uma via de entrada, né, para o trabalho com o bebê, né? Seja o bebê, seja o autista, ou o paciente adulto, neurótico, enfim, né, ele sempre nos dá uma via de entrada. Cabe a nós, né, aparelharmos a nossa escuta e o nosso olhar, né, a nossa escuta-olhar, para poder perceber aonde é que está sendo dada essa entrada. Então, aqui, em relação à clínica com o bebê, né, esse trabalho visa a inscrição pulsional e o entrecruzamento das pulsões, né? O entrecruzamento das pulsões ou a conexão dos objetos A, como diz o Lacan, é o motor da operação de inscrição do pulsional. Então, nós somos facilitadores da inscrição do pulsional, tentando, né, o que não é nada fácil, extremamente difícil, eu diria, né, observar, escutar, mais do que observar, não estamos falando de observação de bebês, estamos falando de escuta, né, do que o bebê nos diz com o corpo. Os campos pulsionais não são isolados, eles se entrecruzam, né? E não basta, né, ter a garantia de tomar a pulsão por um dos registros, é preciso, né, ajudar a possibilitar o entrecruzamento desses registros. Um dos registros, né, da pulsão, né, é a pulsão invocante, que a gente trabalha há muitos anos, cujo objeto é a voz, e que, muito para além, né, de ser o som, né, como no senso comum, a voz, como todos os outros objetos da pulsão, são objetos vazios, como são os objetos A na teorização do Lacan. Objetos vazios, vazio em torno do qual se constitui, né, psiquicamente o futuro sujeito. Então, a gente lembra daquela imagem do pote sendo criado, né, o pote de cerâmica sendo criado pelo oleiro, para a gente tentar perceber essa criação em torno do furo, em torno do vazio. A voz, pulsão invocante, ela foi criada como noção pelo Lacan, e o psicanalista que mais trabalhou a questão da pulsão invocante, né, foi o Alain Didier Weil, cujo trabalho, muito largamente traduzido no Brasil,
a gente tem retrabalhado ao longo dos últimos anos, ao longo dos últimos 20 anos. Não vamos poder detalhar aqui, evidentemente, mas o Alain de Gevaio chegou a propor a voz, né, a pulsão invocante, de ser nomeada como pulsão de endereçamento, uma vez que, né, mais do que, né, pensar que a voz ela né, tem uma roupagem imaginária que é o som, uma roupagem simbólica que são as palavras, e a voz propriamente dita é o vazio, é a voz como vazio, né? Para além de pensá-la assim, né, ele propõe que a voz o fundamental da voz é o endereçamento. Então, a voz é o que permite sustentar um endereçamento, seja qual for o circuito utilizado para sustentá-lo. E esse endereçamento, a gente sabe que ele é fundamental na constituição do sujeito, não é? Por isso, o Winnicott diz que um bebê sozinho isso não existe, porque o bebê, né, ele não é sem uma co-construção de laço com o outro cuidador. Laço que implica um endereçamento, né? Um endereçamento, isso foi lembrado hoje, né? E eu gostaria, como eu estou vendo que eu tenho um pouco de tempo, eu gostaria de retomar, né? O que o bebê mostra, o que o bebê dá a ver, lembrava a Julieta, é uma resposta à demanda do outro em carne e osso e do outro campo da linguagem. Ele se constitui em resposta a esse campo. Pouco importa que a gente esteja chegando isso até para o intraútero, né? Lá para o bebê acabado de nascer. Ainda assim, é resposta a uma demanda que vem do campo da linguagem, campo esse que está em constituição. Vocês veem que é difícil falar desse tempo. O jogo de endereçamento entre mãe e criança, que é um jogo erótico, é o motor da conexão dos objetos pulsionais. E, de alguma maneira, o analista, o psicanalista que se dispõe a se oferecer nesse lugar, não é, de psicanalista na clínica psicanalítica com bebês, ele se dispõe, em certa medida, não do mesmo modo que a mãe, a esse jogo, nem que seja num primeiro momento. É claro que tudo isso depende, né, da cronologia, do tempo em que a criança se encontra, do tempo lógico e do tempo cronológico, já que, como Lacan também ensinou, o tempo cronológico não nos é indiferente. O bebê fala, mas é preciso que tenha quem o escute. Quem enderece a ele um desejo não anônimo, como lembra o Lacan, né, em Nota sobre a Criança, né, o texto em Outros Escritos. Falar com o bebê não é só uma loucura necessária das mães. É uma loucura necessária a todo aquele que se oferece no lugar de analista nessa clínica do singular. Nessa clínica do singular, aquilo que é daquele bebê e não é de nenhum outro, que não permite fazer grupo. Aquilo que, como dizia a Ângela ainda há pouco, né, se trata de positivar a produção do bebê, né, e interrogar, né, ao que essa produção do bebê estaria respondendo. Belíssima colocação dela aqui anteriormente e que eu aproveito para ecoar. Dar voz ao bebê não é dar sentido ao que ele faz, no sentido de consistência do sentido, né? É dar ouvido às suas manifestações, endereçar-se a ele e intervir oportunamente para que seu laborioso trabalho de organização de um corpo-linguagem possa ser bem-sucedido na direção em que ele se desloca e que nos oferece a leitura, não como decifração, antes como cifração de sua coreografia, como acabou de propor a Ângela.
eu queria aproveitar, complementando, porque eu ainda estou vendo que ainda tem um pouco de tempo, estava preocupada, ainda há quem questione por que falar com um bebê se ele não compreende, é uma pergunta antiga, mas a gente vê no próprio meio dos psicanalistas essa pergunta surgir. Por que falar com um bebê se ele não compreende? Não se trata de compreensão. É claro que um bebê não está aparelhado ainda para compreender, do mesmo modo que um adulto, o que é dito, né, pelas palavras. Endereçamento ao bebê não é um endereçamento de sentido, é um endereçamento de um desejo que não seja anônimo. O que a gente, com esse trabalho, recolhe é da ordem que parece da mágica, mas é claro que não é mágica. O bebê é sensível à palavra, o bebê que vai bem é sensível à palavra, que toca o seu corpo e que pode promover um deslocamento sintomático. Eu me lembro, para trazer um fragmento pequeno de caso, há 20 anos atrás, uma neuropediatra me pedia intervenção junto a uma bebê de 8 meses que convulsionava e que a neuro já tinha feito todas as trocas medicamentosas, e como era uma neuropediatra que era atravessada pela psicanálise, estou falando do Ambulatório de Crescimento e Desenvolvimento do HUB, aqui em Brasília, ela me pediu intervenção com essa bebê. E eu recebi a bebê e a mãe, não é? Então, comecei, claro, o bebê não vem sozinho, comecei perguntando à mãe um pouco, né, sobre a história da convulsão, e a mãe foi me dizendo que as convulsões, que ela própria tinha tido convulsões na adolescência e que, aliás, as convulsões atravessavam a família toda. Eles tinham perdido um tio, né, por convulsões, e que ninguém tinha podido ajudar, era uma espécie de mito familiar. Eu faço uma intervenção que se dirige, como sempre nessa clínica, à mãe e ao bebê. Eu faço uma intervenção me dirigindo a bebê de 8 meses e digo, né, fulana, a convulsão é da mamãe. Aí eu faço um pouco doutoriana, um pouco doutor, né? É uma aposta. A gente poderia discutir, né? E a criança não volta, e a mãe também não voltam mais ao ambulatório. Depois nós ficamos sabendo que a criança não tinha tido mais convulsões. Não é milagre, né? Às vezes, na clínica com o bebê, parece que é milagre, dá muita satisfação, porque, muitas vezes, não sempre, a resposta vem imediata. Quero trazer um outro recorte rápido, ainda tem uns minutinhos na minha contagem de tempo aqui, se eu estiver enganada, vocês me chamam a atenção, de um bebê que eu recebi. Pois não? 3 minutinhos. Ok. Então, quero contar rapidinho do bebê de 2 meses, que eu recebi há umas 3 semanas, com queixa de choro inconsolável desde o 3º dia de vida, né? E que os pais trazem, quando eles trazem, o bebê já está com um pediatra, já está com a gastropediatra, já foi diagnosticado um refluxo gastroesofágico, provavelmente é fisiológico ainda, mas é claro que é real o sofrimento, tem que tratar, né? E ele já está em tratamento, e a gastro já está interrogando intolerância ao leite, porque, entretanto, já no 3º dia, a mãe, que tem muito leite, ela, né, passa a dar, porque o bebê, mesmo depois de mamar, não para de chorar, ela passa a dar também mamadeira como complemento com fórmulas. Ela alterna a mamadeira com fórmulas, né, a mamadeira com o próprio leite, que ela tem muito e que ela ordenha. Na consulta, eles fazem questão de me dizer de saída, pai e mãe, que ambos estão em psicoterapia, portanto, né, está tudo dito, né? E a mãe, né, começa a dizer, sim, eles vinham os dois com uma amiga, uma colega, né, que ia ficar com o bebê, os pais iam entrar, o bebê ia ficar, porque ele chora tanto que ele não ia deixar nem a gente conversar. Quando ele chega, entretanto, ele está dormindo, e eu digo, bom, ele está dormindo, ele entra, se ele chorar muito, a gente dá para você cuidar dele, e continua a nossa conversa. A consulta demorou 1h20. O bebê não acordou em momento nenhum, exceto no final, quando então ele acorda, eu o pego dos braços do pai, onde ele passou toda a consulta sem que a mãe reivindicasse para ela esse colo, e eu pego o bebê no colo, né, o posiciono e falo com ele,
né, eu posiciono na minha frente e falo com ele, mesmo de máscara. Ele me sorri e, a seguir, ele esboça um choro. A mãe faz a leitura imediata, é fome, e, né, mas antes que houvesse oportunidade dela tomar uma providência nesse sentido, a gente, né, interrompe a consulta. Não sem antes eu ter escutado a mãe contar, sem que eu perguntasse, né, o fato de que ela, né, ouviu falar e ouve dos próprios pais que ela dizia em criança que nunca seria mãe, que nunca teria um bebê. Né? Curiosamente, ela casa há 2 anos atrás com um homem que, sim, quer constituir uma família e, né, engravida, né, no final do ano passado, ela engravida, né, o que ela põe na conta da pandemia. E o bebê, ela fica surpresa quando confere que está grávida, e o bebê, eles seguem com a gestação, o bebê está aí, só que o bebê chora sem parar, mas não chorou na consulta. Bom, eu não vou poder detalhar tudo isso, né, mas eu trago para vocês, né, esses fragmentos para talvez servir de estímulo para uma talvez conversa posterior. Muito obrigada pela presença de todos. Obrigado, Inês. De imediato, então, eu passo agora a palavra para Érica, cuja comunicação tem por título Os Jogos de Linguagem do Bebê. Érica. Olá, boa tarde a todos. Gostaria inicialmente de agradecer o convite, né, da organização, principalmente da Cristina Branches, né, dizer que para mim é um prazer estar aqui, né, assim como a Inês, também participei do primeiro, né, Inês? Agora eu não vi ainda a revista, porque eu estou um pouco distante para ela chegar, vai levar um pouquinho de tempo, né, mas também estou ansiosa para ver, a Inês já mostrou aí a revista para a gente na tela, né, então eu tive... em algum momento aí eu estava em Belo Horizonte, pude acompanhar, né, a construção desse ambulatório aí do CAIS, então para mim é um prazer ver todo esse projeto, né, florescendo aí, dando frutos, e agradeço muito a oportunidade de falar nessa mesa, falar sobre a voz do bebê aí junto com a Inês, né? Acho que a última vez que nós falamos numa mesa foi lá no Unicamp, juntas, Inês, acho que mais ou menos, né, numa mesa, nesse contexto, que também era esse tema, né, então também é muito agradável aí compartilhar com a Inês. Obrigada aí pela sua fala, tem alguns pontos aí que a gente pode ver sintonias e outros de discussão, então é muito bacana a gente percorrer esse caminho aí lado a lado. Eu preparei um PowerPoint que tem algumas imagens, então eu vou hora compartilhar, hora não compartilhar, porque eu não sei muito bem como vocês estão vendo, né? A mim me incomoda muito não poder ver a sala, né? Então, na verdade, do lado de cá a gente só vê o tradutor de língua de sinais, a quem eu agradeço imensamente por todo o trabalho, não é fácil o que vocês estão fazendo, né, e é muito bacana, e vejo aqui a Inês fica de câmera aberta, senão a gente não vê mais ninguém, então se vocês também, não sei se o chat está aberto, se vocês quiserem ao mesmo tempo escrevendo, comentando, fica mais interativo, né, espero que isso seja possível. Então, eu estou aqui com o meu primeiro slide, não sei como é que vocês estão vendo esse slide aí, como é que dá para acompanhar. E o meu título, Jogos de Linguagem, vem de uma proposta aí da gente colocar realmente esse bebê na cena, né? Eu acabei de receber aqui, não sei a hora que tem o slide, como é que fica, depois vou descobrir. Então, opa! Tem um slide aqui que desapareceu, tá ótimo. Muito obrigada, Aristela, está me ajudando aí na retaguarda. Então, jogos de linguagem vêm de um conceito da filosofia do Wittgenstein, onde ele vai dizer que nós, todos sujeitos, né, nos submetemos a jogos, a regras entre nós. E o que eu quis trazer aqui, esse meu subtítulo nessa mesa de voz, é a gente poder falar do ponto de vista do bebê.
Eu já pesquisei muito, já trabalhei muito, já publiquei bastante sobre o manhês. Então, quando a gente pensa em manhês, a gente está pensando na fala dirigida ao bebê e, portanto, a gente está pensando na voz que chega até o bebê. E hoje aqui eu quero colocar um pouco do outro ponto de vista, né? Como é que fica a voz do bebê? Que voz a gente dá para o bebê? Que lugar a gente dá? No sentido, inclusive, de que, né, de forma de senso comum, a gente costuma dizer, né? Eu não tenho voz, não me deram voz, no sentido de não me deixaram falar, né? Não tive meu lugar nessa troca. Então, pensando a voz do ponto de vista do bebê, como aquele que fala conosco, como foi visto aqui durante todo o dia. Nesse cartão também já facilitou bastante aí, né, o meu trabalho. Vocês vão ver que eu também considero importantíssimo diferenciarmos o conceito de fala, de língua e de linguagem, porque isso vai favorecer escutarmos o bebê, né, que é algo extremamente necessário. Então, me agrada muito o título aí do dia todo, né, do congresso, dizer que o bebê fala, né, então eu acho que é muito necessário, né, que a gente tome isso realmente como um diferencial. Nós estamos aqui, todos nós interessados em bebês, né, sabendo que o bebê fala. E a Inês colocou de forma muito precisa, né, é um desafio escutar. Por quê? Porque a gente está acostumado a pensar do ponto de vista só de comunicação oral, de trocarmos entre nós palavras. E o bebê nos desafia para olhar para além das palavras. A linguagem aqui vai passar por toda essa produção do sujeito que vai interpretar, interagir e criar. Então, a gente vê no bebê muito mais do que as palavras. A gente está vendo no bebê outras formas que ele tem de falar conosco, seja através do corpo, através do olhar, através do seu tônus, ele, de sons, porque não? A gente não precisa excluir da produção, excluir de todo esse escopo de possibilidades a produção sonora do bebê. Então, eu trabalhei no meu livro Saberes do Bebê, que está aqui exposto na tela, o ponto de vista do que hoje nós podemos saber sobre os saberes do bebê. Né? Então, o bebê tece suas impressões sobre o mundo para compor com elas um saber. Então, a gente passa a ver o bebê como um sujeito capaz de interpretar. E para mim a palavra interpretação vai ser muito importante, né? Então a gente passa a ver que o bebê tem condições de interpretar o que está acontecendo ao seu redor, o que acontece com ele. Então é importante a gente começar a olhar o bebê como aquele que pode estar interpretando, né, que tem possibilidade de fazer isso. E no decorrer aí eu vou falar essa ponte que eu proponho fazer entre a pesquisa e a clínica, e isso vai ter sentido, então, lá na clínica, quando a gente pensa na interpretação. Para falar de pesquisa, né, eu sou muito motivada a fazer pesquisa, a fazer clínica, né, a pensar nessa teorização da clínica de bebês e também a fazer transmissão. Né? Então, são os três tripés aí, combina, né? A universidade também sempre nos demandou isso, né? Pesquisa, ensino e assistência, e são coisas que realmente eu gosto muito de fazer. Vou começar falando aqui do ponto de vista da pesquisa. Inicialmente, quando a gente pensa em pesquisa, eu gostaria de diferenciar o que é pesquisa sobre o bebê, né? Então, pesquisa sobre o bebê, estou pensando aqui, o que inclusive nós fazemos na UFMG, né? Vocês estão presentes aí em Belo Horizonte. Na UFMG nós temos um Baby Lab, um laboratório que estuda bebês sem queixas, bebês, que é coordenado por mim e pela professora Cirlei Carvalho, onde então nós desenvolvemos pesquisas para descobrir o que os bebês sabem. Nós não somos os únicos, existem laboratórios de pesquisas no mundo inteiro, né, trabalhando com os mais diferentes temas, e o meu intuito é fazer com que os profissionais que estão do outro lado, que estão na clínica, possam ter acesso às descobertas científicas atuais sobre o bebê,
né, atuais, nós já estamos na segunda década do século XXI, né, então eu acho que está mais do que na hora de nós nos colocarmos em dia com a literatura, né, e não nos basearmos apenas na literatura do século XX. Né? Então, a gente já tem hoje, eu vou falar, pincelar algumas pesquisas que, para mim, foram escolhidas por mim, porque fazem sentido, têm efeito na clínica, mas existem muitas. Então, convido vocês, né, nós temos aqui um público super motivador aí em torno do bebê, firme e forte, aí quase 6 da tarde para vocês. Eu convido vocês a estudarem aquilo, né, a lerem, a terem acesso ao que neste momento se sabe sobre o bebê, para além daquilo que se sabia no século XX, já que estamos em 2021. Esse intervalo aí entre o que se sabe hoje sobre o bebê e até esse conhecimento chegar na clínica é que está levando um tempo, né, para mim, desnecessariamente longo. Né? O meu objetivo é que este tempo seja menor e que a gente possa aproveitar esses conhecimentos no momento que estamos frente ao bebê lá na clínica. Mas então, neste ponto, eu estou falando de pesquisas sobre saber sobre o bebê. Outra coisa é fazer pesquisa sobre a clínica com bebês, né, que é algo que eu também desenvolvo. Né, eu coordeno um grupo de pesquisa em parceria a Universidade de Paris e o FMG, com integrantes no nível de mestrado, de doutorado, de pós-doutorado, e neste caso, então, aí a gente muda o foco. O objetivo são pesquisas sobre a intervenção que a gente faz na clínica de bebês. Então, só para deixar claro, esses dois tipos de pesquisa dos quais eu estou falando. Para dar um exemplo disso, voltando à minha questão dos jogos de linguagem, nós publicamos, tem aqui a imagem do artigo, em 2015, com alguns dados da tese de Rúbia Infante, que foi orientada por mim, por Maia Gracier e por Bahia Guilé. Nós trabalhamos naquele momento a questão da troca de turno e tínhamos uma amostra de bebês brasileiros e uma amostra de bebês franceses. Os bebês foram filmados. Deixa eu voltar aqui, se eu conseguir fazer aqui para vê-los um pouquinho, mas não tem opção de ver, né? Só o desejo. Realmente, o meu maior desejo agora era ver o auditório. Bom, o que nós fizemos, então, parte dos dados da tese da Rúbia Infante, desenvolvidos aí na Faculdade de Medicina da UFMG, nós observamos filmes de bebês e suas mães. Analisamos esses filmes tanto na amostra brasileira quanto na amostra francesa, e um dos aspectos que nós analisamos foi a troca de turno. O que é essa troca de turno? É o que a gente faz entre nós, adultos. O exemplo aqui não é bom, né? Porque numa conferência não tem troca, é esperado que um fale, mas quando se trata de um diálogo, nós temos tempo, nós temos interesse em ouvir o outro, podemos ouvir o outro, a gente sabe que tem um que fala, em determinado momento é a vez do outro. Aí o outro para e é a minha vez. Então, a questão é como os adultos fazem isso? Bom, parece que nós nos baseamos na prosódia, no tom de voz, na musicalidade, no jeito de falar. Então, quando a pessoa está quase encerrando a sua frase, tem uma caída aí, né? Tem um jeito diferente que a gente escuta, percebe, ele já está encerrando, vai ser a minha vez, espera lá, me preparo e ataco. E aí a minha vez de falar. Então, isso ocorre antes de ter uma pausa. Ninguém espera a pausa e então o outro fala. Nós já percebemos de antemão que o outro está quase finalizando a sua frase e nos preparamos e falamos em seguida. Fazemos isso entre adultos. A questão que se coloca no artigo que foi publicado é se o bebê de 4 meses de idade já seria capaz de fazer isso. Descobrimos que sim, que os bebês aos 4 meses já dão conta de perceber que o seu interlocutor está quase finalizando a frase, daí ele começa.
Qual é, então, o nosso espanto, ou o dado que eu mais gosto dessa pesquisa? É que os bebês franceses e os bebês brasileiros não fazem isso da mesma forma. Os bebês franceses realmente observam a prosódia da fala da mãe e quando ela encerra, eles começam. E vice-versa a mãe. A mãe percebe, né? Então a mãe está conversando, o bebê vem e faz e aí quando ele para, a mãe, você falou, continua. Do lado francês acontece direitinho, ora um, ora outro. O que nós observamos com os nossos bebês brasileiros, inclusive de Belo Horizonte? Que não acontece dessa forma. Tanto o bebê fala ao mesmo tempo que a mãe dele, quanto a mãe dele fala ao mesmo tempo do bebê. Essa troca de turno não é marcada por a vez de um e a vez do outro. Aos 4 meses de idade, portanto, os bebês de cada cultura já perceberam quais são as regras. Eles já sabem jogar o jogo. Eles já participam de acordo com a expectativa do outro, né? Pense no nosso almoço de domingo brasileiro. Se a gente for esperar a pausa para falar, nós não vamos falar. Nós falamos todos juntos. E o bebê de 4 meses já percebeu isso. Então, são essas... a fala materna. Nos 2 sentidos, né? Então, há mais de 50 anos, há pesquisas que investigam, ora, os efeitos do adulto no bebê, ora, os efeitos do bebê no adulto. Vou começar citando aqui uma pesquisa que nos interessa, que vai, então, investigar o efeito da mãe no bebê. É um trabalho de 1974, do Condor e Sander, em que eles viram uma correlação importante entre a produção sonora do manhês naquilo que observa-se no bebê. Então, eles colocaram mães e bebês, filmaram, fizeram microanálise de filmes em 1974 e eles conseguiram observar, então, que quando muda o jeito de falar da mãe, muda também a resposta da criança. E o que é interessante nessa pesquisa de 1974 é que eles investigaram se o mesmo ocorreria, ou se ocorreria o mesmo efeito no bebê, se a mãe estiver presente falando, ou se eles gravassem a voz da mãe em fita e oferecessem ao bebê. E eles viram que, nas 2 situações, quando a mãe está presente ou quando é a voz da mãe que está presente, apesar da sua ausência, a reação do bebê é a mesma. Então, convém a gente pensar, né, em época aí de telas, o que a gente está pensando e oferecendo para o bebê. Agora eu vou vir para uma pesquisa recente, 2018, que vai investigar o efeito do bebê no outro. Então, aqui a gente inverteu a ordem. Neste trabalho, também da Maia Gracier, eles foram observar o que ocorre quando o bebê ou sorri ou abre os olhos. Eram bebês de 2 dias de vida na maternidade e viram que essa atitude do bebê tem como efeito uma mudança na qualidade da prosódia da mãe. Então aqui a gente tem um trabalho que está falando no outro sentido, efeito do bebê no outro. Mas a gente pensa sempre em dupla direção. Né? Então, o que nós temos aqui é um artigo de 2021 que acabou de ser aceito, ele foi fruto de um dos meus pós-doutoramentos aqui em Paris, e neste trabalho, com toda uma equipe, em torno do professor David Cohen, nós investigamos o manhês durante a gestação, no final da gestação. E um dos dados que sai dessa publicação agora de 2021, que me agrada muito, é que há uma concordância, uma correlação entre o momento que a mãe diz que começa a falar com o seu bebê e o momento que ela relata que ela começou a sentir os movimentos do bebê. Então, de novo, nós estamos vendo que é de dupla direção. Assim como o bebê se movimenta, essa mãe reconhece essa movimentação do bebê, essa forma dele se posicionar frente a ela e responde a esse bebê com a prosódia do manhês, o que vai, por outro lado, né, causar um outro efeito no bebê. Então, esse é mais um trabalho que mostra como tudo ocorre na díade, na troca entre um e outro.
Um outro exemplo que está aqui, retirado do meu livro, mostra esse efeito aí duplo quando a gente observa que no decorrer do tempo, né, então a gente está vendo aqui no horizontal o decorrer do tempo, nós temos o manhês que vai ter uma grande expressão aí, né, por volta aí, 5, 6 meses do bebê, e de repente esse manhês diminui, ele vai desaparecendo. E qual é o momento que há um encontro entre esse início da produção sonora do bebê e essa perda do manhês? É quando o bebê começa a balbuciar. Então, quando o bebê já está numa postura mais propícia, sentada, mais verticalizada, ele começa a produzir consoantes, balbucio, ele é reconhecido pela repetição de consoantes e vogais, de sílabas, consoantes e vogais. Antes disso, a gente chama de vocalização, quando o bebê, então, ainda não usa consoantes. E o que nós vemos nesse quadro, nesse gráfico, é que quando o bebê começa a ter uma produção sonora mais próxima daquela esperada na sua língua materna, a mãe começa a diminuir o manhês. Não há mais, isso tudo é espontaneamente, né? Não há mais a necessidade de se fazer o manhês como se fazia antes, porque agora esse bebê passa a ser considerado mais como um falante da língua. Um outro ponto que eu quero destacar aqui, que vem desde os trabalhos do Trevartan, que é um pesquisador, professor da Universidade da Escócia, que foi o primeiro a falar sobre a intencionalidade do bebê, e nós podemos nos basear bastante nos trabalhos do Trevartan para falar desse lado, então, já intencional por parte do bebê. Não apenas o bebê pequeno, né? Mas alguns trabalhos mais recentes, em 2019, de discípulos do Trevartan, já falam dessa intencionalidade no intraútero, né? Então a gente começa a investir mais e entender essa intencionalidade do bebê muito mais cedo. Aqui eu coloquei imagens de uma pesquisa mais recente da Ines Nagy. A Ines Nagy também é uma pesquisadora que foi aluna do professor Trevartan e que investigou se o bebê era capaz de imitar e descobriu que, na verdade, o bebê é capaz de fazer algo muito mais interessante, que é provocar o outro. E aqui nesse trabalho mais recente, esse trabalho em que ela falou da provocação do bebê é de 2004. Agora, mais recentemente, ela publicou um trabalho em que nós temos aqui a imagem do artigo dela. A pesquisadora está na frente do bebê e atrás do bebê tem um espelho onde nós podemos ver o rosto da pesquisadora, assim como o bebê está vendo. E ela vai propor para o bebê agora, bebê de 2 dias de vida, que a primeira linha ali, se a gente acompanhar, ela está propondo para o bebê colocar a língua para fora. E a gente vê que o bebê coloca a língua para fora. Na segunda língua, ela pede algo bem difícil para o bebê dessa faixa etária, que é levantar a cabeça. Pensem aí a dificuldade desse controle muscular do pescoço. E vemos que o bebê faz isso. Em seguida, terceira linha, ela vai propor para o bebê que ele faça o número 2. E vocês estão vendo lá a mão esquerda do bebê fazendo o número 2. Finalmente, ela vai pedir para o bebê fazer 3 com a mão. E vocês estão vendo lá o bebê fazer 3 com a mão. Além disso, nessa pesquisa, eles voltam a conversar com o mesmo bebê 20 minutos depois. E o bebê provoca o pesquisador a fazer o mesmo que estava sendo feito antes. Então, são pesquisas desse tipo, inovadoras, que nos permitem ficar instigados a pensar como o bebê está interpretando todo esse mundo que está à sua volta. E como, então, na clínica, a gente não pode não considerar todo esse saber do bebê. Aqui tem mais um artigo recente, de 2020, que compara a voz feminina e masculina, que eu também considero como um tema muito atual, e o resultado é que tanto a voz feminina quanto a voz masculina causa efeitos no bebê. Efeitos na clínica. Como é que a gente vai pensar isso, então? Aproveitando aí a fala da Inês, que é um desafio escutar esse bebê, que a gente viu que está falando conosco de várias formas, para além da fala, do uso da língua. Então, a minha proposta é me apoiar na análise da semiótica. A semiótica é uma área do conhecimento que permite estudar
outras possibilidades para além da língua, né? Então, me baseio na semiótica persiana. E aqui eu queria propor para vocês um experimento aí topológico de como eu posso ver essa troca entre a mãe e o bebê. Então, se nós nos basearmos aqui, minha proposta é aproveitar uma imagem de uma escada do Leonardo da Vinci, em que nós podemos ver exatamente esse entrelaçar dos dois, e vamos imaginar que a gente tenha o azul e o vermelho como sendo cada sujeito nessa troca, a mãe e o bebê. Opa, deixa eu só mostrar, eu vou mostrar uma cena para vocês de 10 segundos de vídeo e mostrar como nós podemos analisar o que está acontecendo nessa cena. Então não pisquem, ela é curtinha e a gente tem que olhar o bebê e a mãe segundo a segundo. Então vamos lá, começando. Se nós olharmos essa cena em microanálise, segundo a segundo, o que nós vamos observar? Primeiro segundo, eu tenho que saber qual é o estado que esse bebê está. Quando é que a gente consegue o melhor momento para interagir com o bebê e ter essas entradas que a Inês falava, e esse bebê está disponível? Quando, de acordo com a escala do Prestel, que também é da década de 70, esse bebê está em estado 3. O que é esse estado 3? É um bebê que está acordado, disponível, sem desconforto. Ele não está nem dormindo, nem chorando. E é este o momento que cada um de vocês aqui que trabalham com bebês, seja na creche, seja na clínica, na instituição, tem que prestar atenção. Que estado está esse bebê? Será que é o melhor momento para eu ir lá interagir com ele? Bom, ali a gente viu que esse bebê estava no estado 3. E aí a gente tem uma mãe atenta a esse bebê, um bebê que está olhando a mãe que está olhando o bebê, o corpo do bebê está em prontidão no primeiro segundo, e aí a mãe vocaliza. Vou voltar lá para vocês verem só o primeiro segundo, como é que é. É aí. Olha o corpo do bebê, ele está quase. A gente sabe que ele vai em seguida continuar. Ok? Segundo minuto, a gente tem um corpo já em ação e a mãe está lá vocalizando. E aí o bebê agarra a mão da mãe, dobra os seus joelhos, vocaliza, mantendo o olhar na mãe. E a mãe está lá vocalizando, ela toca o antebraço do bebê, ela vai mantendo esse olhar. Segundo 3, o bebê leva o pé na direção do rosto da mãe por antecipação, apresenta o esforço motor, a gente vê o esforço do bebê, olha o olhar da mãe, que por sua vez está olhando o seu pé. E a mãe do outro lado está falando, cadê o pé? Olha o pé do bebê. Ela está olhando o pé do bebê. Segundo 5, o braço vai ficar fletido e na direção da mãe. A mãe solta a mão do bebê para segurar agora a sua perna. No segundo seguinte, ela vai cheirar o pé do bebê, vai vocalizar, toca na perna com a mão e com o pé, ela está lá colocando o nariz. Enquanto isso, o bebê olha a mãe que olha para o seu pé. Segundo 7, ele vai levantar o braço e nós vamos escutar, eu vou passar de novo para a gente ouvir ele falar mãe. Enquanto isso, ela está vocalizando e fazendo pausas. Vamos ouvir de novo? Pensando em tudo isso agora, rapidamente. 1, 2, 3 e já! Mãe. Dentro dessa proposta, então, eu posso fazer... Está dando para ver a imagem inteira, você me diz? Do auditório? Joia. Aqui eu tenho um modelo, que acho que não consigo tirar aqui do lugar, eu não sei se vocês estão com a imagem aqui, mas a minha proposta, então, se alguém não tiver, me avisa. A minha proposta, então, é pegar aquela escada entrelaçada e colocar um sujeito de cada lado e a gente vê o que está acontecendo. Então, lá no começo, eu tenho o bebê no estado 3, essa mãe que está atenta a ele, e aí o bebê interpreta que essa mãe está atenta, essa mãe olha para ele e vai interagir. O bebê olha, vocaliza e interpreta o que a mãe fez. E nós vamos vendo que há um jogo entre os dois, permeado pela interpretação de cada lado. Essa é a proposta.
né, da gente poder ver que esse bebê, ele está nesse jogo de linguagem constante, o tempo todo. E o que é ainda mais complicado, porque às vezes a gente tem a ilusão de que nós oferecemos ao bebê o que olhar, onde prestar atenção, como está confortável ou não, apoiado ou não, e o bebê, por sua vez, escolhe também. Nós não temos esse controle sobre o bebê, né? Nós podemos observar, vamos voltar lá um pouquinho, nós podemos observar que mais complexo ainda, imprevisível, é o fato desse mundo que está à volta do bebê, isso que a gente oferece, né, para o bebê, não é tudo que o bebê vê. Eu gosto muito da situação de imaginar um bebê que está no mundo, por exemplo, num ponto de ônibus, né? E a mãe está preocupada se o ônibus passa, olha o celular, olha o relógio e cuida da bolsa. E esse bebê que, por exemplo, está num carrinho, ele está olhando muitas coisas que o adulto nunca vai saber o que é. Eu podia aqui mostrar para vocês uma garrafa d'água. O que me faz pensar que vocês vão olhar a garrafa d'água e não a embalagem que está aqui atrás, o pote que está aqui atrás? Nada. Então, quando nós estamos frente a um bebê, nós podemos ter a ilusão de que nós apresentamos o mundo a ele, mas ele escolhe o que do mundo ele vai se apropriar e interpretar. Então, na verdade, a minha questão aqui é a gente poder considerar esse bebê realmente como ativo nessa relação e nos darmos ao trabalho de escutar o bebê em todas as suas formas. Estou com 30 minutos em cima, controlei o meu tempo, queria agradecer imensamente, espero que tenha aí alguns minutos, né, para a gente poder dialogar, para poder ter troca, e aproveito para convidá-los para o 7º Seminário Internacional Transdisciplinar sobre o Bebê, que normalmente acontece em Paris, em julho dos anos ímpares. Esse ano é 7 a 10 de julho de 2021. É um evento organizado pelo Instituto Langage, em parceria com a Universidade Pierre-Marie Curie e o Hospital Pitié-Salpêtrière, e este ano ele vai ser totalmente online, mas num formato Zoom em que nós nos vemos o tempo todo e dialogamos o tempo todo. Então, convido vocês a passarem lá no Instagram do Instituto Langage para poder ter mais informações sobre o congresso. Agradeço imensamente a oportunidade e agora estou aqui pronta para as trocas. Muito obrigada. Obrigado, Érica. Dando um eco aqui, peraí. Bom, poderíamos passar a noite inteira, né? Muito interessantes essas pesquisas que você traz, Érica. Muito interessante também o ponto sustentado na comunicação da Inês. E eu gostaria de encabeçar uma primeira pergunta, que talvez venha um tanto na sequência de vários elementos que foram trabalhados aqui nas sucessivas conversas, né? E que diz respeito ao fato, como nós vimos, de que o bebê dá a ver na coreografia compositiva de seu corpo-linguagem uma manifestação. Mas, como a Inês coloca, não se trata de uma coreografia qualquer, mas de uma coreografia que se desenrola numa temporalidade descompassada que é, talvez, pela atualidade irremediável da pulsão. A minha pergunta é, diante disso, né, diante desse dado a ver a partir de uma coreografia, de uma temporalidade, o que nos resguardaria da miragem compreensiva que pode muito bem daí decorrer, né? Eu me lembro aqui da assertiva lacaniana de que ler na borra de café não é ler nos hieróglifos, né? O que nos resguardaria
da miragem compreensiva que pode muito bem aí surgir desse dado a ver. Eu acho que tanto Inês quanto Érica colocam uma pista. A Inês, quando nos faz pensar que a manifestação coreográfica e temporal desse bebê já é uma resposta ao campo do outro. E a Érica, quando nos mostra de maneira tão evidente, né, que o bebê sabe jogar o jogo simbólico, que se faz interpretar, interpretante que é. Era mais ou menos essa a minha pergunta para começar a conversa. Eu estou aqui atento ao chat, em seguida, quem quiser se manifestar no auditório também, basta sinalizar. Posso começar tentando responder, sim ou não? Claro, Inês, por favor. Estou vendo se ele está me ouvindo. Sim? Sim? Acho que sim. Bom, não para que vá conseguir acrescentar alguma coisa a isso, só para dizer que nós estamos de acordo com algumas coisas, como a Érica sinalizou, e não estamos de acordo com outras, e o que é importante é deixar o campo aberto para o que é da ordem da pesquisa. Todos nós estamos no campo da pesquisa, né? Uma pesquisa que é uma pesquisa clínica, e como a psicanálise ela é em si, como foi trazido aqui pela Cristina Kupfer hoje de tarde, no começo da tarde, lembrou. Então, todos nós estamos no campo da pesquisa, todos nós que passamos por aqui hoje, né, além de estarmos no campo da clínica, que não é, aliás, uma clínica só com bebê, é uma clínica psicanalítica, né, com adultos também, enfim. Então, há consensos, né, como, por exemplo, a ideia de que o bebê é ativo. Isso não é uma questão só de pesquisas, que já há muitas, e são todas, maioritariamente, vêm do século passado, século XX, né? Mas isso é incontestável, a gente vê essa atividade, você observa um bebê hoje, né? E principalmente porque muda, o bebê de hoje não é o bebê de ontem, o bebê que era todo enrolado em panos, contido, ele não é o bebê de hoje. E o bebê de hoje, que tem que ser contextualizado culturalmente também, em geral, o bebê ocidental, pelo menos, aquele que a gente tem mais acesso, ele é um bebê ativo, né? O outro será também, os outros teriam sido, mas a gente não pôde verificar. Ele é um ativo, ele é um bebê ativo, e a construção, o laço é uma co-construção. Vários autores falam isso, né? Não só agora a questão do colo, né, co-construído entre o bebê e a mãe, mas todo o laço, né? Então, não há a menor questão sobre isso, né? Assim como não há questão sobre a multimodalidade, que é uma outra forma de falar da conexão dos objetos pequeno a, que a gente também pode falar que todos os registros pulsionais se comunicam e que é importante que eles se comuniquem na organização pulsional do bebê, né? Acontece que talvez haja uma discordância em relação a pensar, né, que um bebê, por exemplo, pode ser observado sozinho, né? O grupo de pesquisa que eu integro, como a Érica, a RIEP, a rede de pesquisa, né, uma delas, né, nesse momento se interessa muito pelos movimentos espontâneos, os movimentos gerais do bebê, né? E que são observados, em geral, com um tempo bem curto do bebê, sem ninguém por perto, sendo filmado, sem ninguém por perto, sem nenhum estímulo. Acontece que esse bebê, ele vem, se a gente está levando a sério as pesquisas desde intraútero, que são do século passado, segunda metade do século passado, né? A gente tem que levar a sério que ele está em relação, né, com o outro cuidador desde antes de nascer. Então, ele está construindo essa vinculação, esse laço, como eu penso hoje, desde antes de nascer, né? E, portanto, quando ele, nascido, a gente vai observar os movimentos dele, os movimentos espontâneos dele, em segundos que ele fica sozinho, né? Esse bebê, ele já traz, né, e pelo menos um início dessa construção de laço, né, com o outro, da qual ele é ávido, e ele mostra isso acabado de nascer, né? Ele mostra isso acabado de nascer. Hoje você vê um bebezinho, eu vi isso
com a minha neta, é o bebê mais recente e constante que eu tenho agora pesquisado, claro que não é o único, porque eu recebo bebês na clínica, né? Essa é uma bebê particular, né? Porque a gente observa, e observa desde o início, né? Recém-nascida, o olhar, eu não trouxe slide hoje, mas o olhar dela para o pai, né? O rosto do pai como espelho, né? Parafraseando o Winnicott, né? E esse olhar é um olhar dirigido desde a acabada de nascer, como também a colocação da língua na boca, em posição de resposta, como se tivesse a intenção comunicativa, de comunicação oral, porque comunicação de outras maneiras é incontestável, mas de comunicação oral para a qual ela não está aparelhada. Isso em resposta ao manhês que eu faço com ela, fazia quando ela tinha 2 meses, faço ainda, mas fazia, né? E ela respondia posicionando a língua, o bebê que mama, a gente sabe que a posição de língua é diferente, posicionando a língua como quem vai falar, ainda sem possibilidade disso. Porém, né, eu faço parte do grupo que pensa, como Winnicott, que o bebê sozinho não existe. Não há como observar um bebê sozinho, porque um bebê humano, ele nasce do laço com o outro, né? E esse laço está presente desde antes do nascimento. E esse laço forja as manifestações do bebê. E o bebê, né, o que ele apresenta em resposta à demanda que o campo do outro faz a ele, o campo da alteridade, né? Que, como dizia o Lacan, é o que é traumático para o humano. É esse encontro com o campo da alteridade, do qual, né, a mãe, função materna, é o agente. Bom, a gente poderia... Isso é um ponto de discussão, um ponto em aberto, um ponto muito vivo, um ponto muito atual, de toda a atualidade, né, da qual nós compartilhamos, nós que trabalhamos, aceitamos trabalhar com bebês pequenininhos, né, que não somos, de todo, a maioria do campo dos psicanalistas, sobretudo os lacanianos. Bom, vou pegar carona aí na fala da Inês, né? Eu quero destacar, adorei a sua fala, Maxander, né? Eu vou repetir, já tomei nota aqui. Então, o bebê se faz interpretar, interpretante que é. Acho que essa é realmente a grande diferença. Tomarmos o bebê agora como aquele que pode também interpretar e não apenas ser interpretado como ele era tomado anteriormente, né? Então, acho que isso faz uma virada, isso tem efeitos na clínica, né? Destacar aqui, quando você fala dessa questão da temporalidade, né? O ritmo é uma coisa que eu trabalho muito, né? Me interessa muito essa temporalidade, e eu queria destacar aqui que talvez o que nós encontramos ao observar esse decorrer que a gente tem, essa experiência mútua de estar no mesmo tempo com o outro, muitas vezes o que nós encontramos, neste caso vou falar da clínica, não da pesquisa, porque vocês viram na minha fala que para mim é diferente fazer pesquisa e nós podemos também fazer pesquisa sobre a clínica, são duas óticas diferentes. Na clínica, agora pensando, muitas vezes o que eu observo nesta temporalidade é um desencontro. Muitas vezes o que a gente está vendo ali é isso, né? É um desencontro entre os dois sujeitos que estão ali dialogando, né? Então, se a gente pensa dessa forma, a gente pode pensar em como favorecer, a partir dessa mudança de ritmo de um e do outro, né? Porque não é apenas o bebê que precisa mudar de ritmo, né? Estou pensando isso, às vezes, quando você vai ver uma situação de amamentação e na hora que o bebê abre a boca, o alimento não está ali. E na hora que ele não abre a boca, o alimento é colocado. A gente vê a ordem do desencontro. Ou, se pensarmos na questão do olhar, muitas vezes também é da ordem do desencontro. Quantas vezes eu já observei na clínica mãe e bebê à minha frente, enquanto a mãe diz, mas ele não me olha, o bebê está olhando a mãe. Mas na hora que essa mãe é olhada, o olhar dela não está no bebê. Isso não quer dizer que o bebê não a olha, mas que nós estamos ali presenciando um desencontro. Enquanto tem um olhar dirigido, porque para nos sentirmos olhados, nós temos que estar olhando o outro. E ninguém faz isso 24 horas por dia. Então, muitas vezes, o que nós vemos é esse desencontro, né, que pode ser visto numa questão de ritmo,
entre os sujeitos. E para encerrar, só em relação às pesquisas, né, como a Inês falava, as pesquisas começaram a ser feitas principalmente, né, a partir da década de 60, nós temos as publicações, mas o que eu destaco é que a metodologia pôde ser muito mais aprimorada. Né? Na década de 60 e 70, nós não tínhamos os recursos que nós temos hoje. Então, com certeza, nós temos agora outras possibilidades metodológicas que nos permitem avançar e ter outros resultados. Né? Então, por exemplo, nós não tínhamos no século passado a possibilidade de saber que um bebê intraútero controlava a velocidade do movimento de seu membro superior quando ele vai em direção ao olho ou em direção à boca. Hoje nós sabemos disso porque a tecnologia permite. Então, no meu ponto de vista, não é o bebê que mudou. Os pesquisadores agora têm mais recursos para levantar outras hipóteses e achar outros resultados sobre o bebê, que sempre esteve ali. Mas eu espero que daqui para frente, conforme a gente vai se atualizando na literatura, a gente possa também ter condições de ver o bebê cada vez mais como um sujeito ativo ali na relação, nesses jogos de linguagem. Obrigada. Até com um certo pesar que a gente precisa dizer que o nosso tempo acabou. Eu só queria... pediram, Érica, a bibliografia das pesquisas que você Eu acho que o mostrou. mais Acho que fácil é a depois você Cristina pode também, encaminhar isso para a Cristina. gente e a gente Eu posso colocar no reendereça, né? chat já, não? Ah, já posso- respondeu. Tá. Eu E posso tinha colocar no uma chat? pergunta no chat, mas a Daniela mesma me disse que as perguntas que não puderem ser respondidas aqui, a gente encaminha aos palestrantes e depois elas serão respondidas por e-mail, tá bom? Perfeito, tá Muito ótimo. obrigado, Inês. Muito obrigado, Érica, pela conversa. Seguimos. Um abraço. Muito obrigada a todos. Quero vê-los em breve. Eu senti amparado quando eu cheguei no CAIS. Aí você é acolhido. Eu falo que criança especial, nós temos que deixar o tempo acontecer, as coisas acontecer, para ir aprendendo com ela. Hoje o CAIS faz parte da minha família.